Nós queremos que você abra a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar um pouco sobre a vida deste homem, que para mim é um grande exemplo de superação, de poder suportar tanto tempo, tantas coisas, mas ainda assim não sair da presença de Deus. Será que você e eu conseguiríamos, pelo menos um pouquinho, passar por aquilo que esse homem passou e continuar bendizendo o nome de Jesus? Talvez você está passando por algo tão terrível que a gente não consegue mensurar. A dor é sua, o deserto é seu, mas eu quero dizer, fique firme. Assim como José ficou, assim como Jesus suportou, nós também vamos suportar. Você vai suportar? Amém? Ainda virão provas duras para você, porque Deus quer te aprovar para o sobrenatural dele. Então não tem como você querer viver uma vida espiritual Nutella. Não. Você vai ser provado, forjado, mas vai ser muito próspero. E hoje a gente entende, queridos, vamos ler a palavra, que muitas vezes não conseguimos adquirir a prosperidade. Estou falando financeira também. Porque detalhes da nossa vida impedem isso. Nós vamos ler o texto, depois estar discorrendo algumas partes, mas eu queria que você prestasse muita atenção em um detalhe que eu já fiz aqui o apelo, que é sobre a parte da ofensa, e que tem impedido pessoas de prosperar. Literalmente. Pessoas que vivem numa miséria, talvez vivem somente no recalcado ou sacudido, está sempre sendo sacudido, mas não transborda nunca. Nunca tem o dinheiro para passagem, nunca tem o dinheiro para gasolina, nunca tem. Deus quer sobejar na sua vida. Deus quer transbordar na sua vida. E vai ser hoje que você vai tomar uma decisão na sua vida para que você seja muito próspero. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz lá em Gênesis capítulo 37, uma história muito conhecida, onde diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Diga, seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, que teve ali 2 filhos, né? Zilpa, que teve 2 também, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, no caso ali Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Quero ver. Não, essa parte foi eu que coloquei. E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam,
por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve, que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho, do pai em Siquém, perguntou Jacó a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel, Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Muito obediente José. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam ele o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, mantemo-lo e lancemo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão esses sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para os livrar deles, a fim de restituir o pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olhavam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde, vendamo-nos, ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes o levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado às cisternas, eis que José não estava mais lá, então rasgou as suas vestes. Estavam meio arrependido. E voltando a seus irmãos, disse: não está mais lá o menino, e para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de panos de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Cara de pau. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei eu meu filho até a sepultura, e de fato o chorou seu pai. Amém, queridos. Até aqui. Entre mentes, os midianistas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. É um texto longo, a história é bonita, talvez fácil até de entender, mas talvez difícil de você imaginar o que esse jovem de apenas 17 anos passou durante todo o tempo em que passou por esse processo.
Nós vamos ver mais à frente, mas o que mais chama a atenção desse texto é que os irmãos odiaram a José. Ele era um menino que se destacava entre os demais, porque esse menino foi desejado, era filho de Raquel, a mulher em que Jacó amava muito. Lia teve 3 filhos, Bila teve 2, Zilpa 2, e Raquel teve 2. Provavelmente, a gente não consegue bem certinho as idades, mas Benjamim, o último filho de Jacó, tinha aproximadamente, talvez 2, 3 aninhos, era muito pequeno. E Jacó amava demais a José. Ele era um filho diferente dentro da sua casa. E chamava a atenção dos seus irmãos e também dos seus pais. E o pai, quando ama um filho, não esconde, demonstra isso. E era muito demonstrado por Jacó, esse grande amor que ele tinha. Ele também tinha amor pelos outros seus filhos. Mas José, como tinha a revelação de Deus, eu consigo imaginar, fazer uma viagem dessa história e pensar que José era aquele que tinha comunhão com Deus. Era aquele que falava com Deus. Porque a Bíblia aqui relata que ele era um menino obediente. Apesar de todas as afrontas dos irmãos, apesar talvez das perseguições, porque você que tem irmãos, você sabe, o ciúme, isso já aconteceu lá no início da Bíblia, da palavra de Deus, né, onde um irmão mata o outro por ciúme. Então, eu sei que isso, né, depois do pecado de Adão, isso se instalou, e hoje é uma coisa talvez até natural, irmão não falar com outro irmão não conviver com outro irmão, pai que não fala com seus filhos, filhos que não falam com seus pais, isso por conta do pecado que entrou na terra. Então, a gente vê aqui um menino que era obediente, a obediência ela vem através da comunhão com Deus. E José era muito obediente, ele foi levar comida para os seus irmãos, e ele tinha apenas 17 anos. Mas até os 17 anos, ele devia ser muito ofendido. Porque a palavra relata que havia ódio dos irmãos contra ele. Então, se havia ódio, havia ofensa. Porque quando você sente ou sentia lá no passado, eu só tenho ódio do diabo agora. Mas quando você sentia ódio lá no passado, você ofendia, né? Vem uma natureza carnal dentro de você com ódio, com raiva, e você começa a ofender. E eu creio aqui que ele era muito ofendido. E ofensa, quando você traduz, significa lesão, ser lesionado, né? Machuca. Mas José, ele teve que ter uma escolha para fazer. Ou ele fugia daquela realidade, ou ele enfrentava aquela realidade. E ele sabia que para onde ele estava indo, para a cisterna, sendo vendido, e depois para a prisão, ele sabia que ele estava enfrentando uma realidade. Mas hoje, como cristãos, não enfrentamos a realidade dessa maneira. Se somos ofendidos, terminamos um relacionamento. Se somos ofendidos, saímos da igreja. Se somos ofendidos, saímos do trabalho. Eu não vou ficar mais no trabalho, porque lá fulano fica me ofendido. Se você é um cristão de verdade, Deus está forjando você para coisas grandes, assim como forjou José. Mas se você é um crente Nutella, deseja não enfrentar a realidade, deseja não receber cura, né, ficar sendo constantemente lembrado desse ato imperdoável que talvez seja a ofensa, você vai ficar remoendo aquilo ali. E você não vai avançar. Você vai ficar alimentando o sentimento de injustiça
que você é injustiçado, que você é perseguido, que você é maltratado, que você é uma pessoa que sofreu esse dano e por isso você precisa se afastar dessas pessoas. Não, queridos. Muitas vezes nós precisamos entender que a realidade está diante dos nossos olhos e nós precisamos resolvê-la. E isso foi o que José fez, demonstrando a sua lealdade aonde era colocado, a sua fidelidade onde ele era colocado. Mas eu fico pensando assim, o que passava na mente dele. Sendo um jovem sonhador, Deus falava com ele. Deus dizia, olha, vai acontecer diante dos seus irmãos. Isso vai acontecer. Deus fazendo justiça em causa dele. Então Deus já mostrava em sonhos para ele o que iria acontecer. De certa forma, José já estava se preparando para realizar aquele sonho. Mas durante o processo, e a palavra não conta que ele se vingou, a palavra não conta que ele fez justiça com as próprias mãos, que ele quis lá e encher a sua família de palavras e querer fazer justiça, não. Eu penso que com 17 anos, um menino muito jovem, tinha tantas coisas para viver, mas ele tinha a comunhão com Deus, que é que eu e você temos que ter enquanto somos perseguidos, ofendidos, machucados. Deus está a nosso favor, e é Ele que vai fazer justiça à nossa causa. Não se preocupe se você é ofendido, não se preocupe se você é perseguido. O pastor, durante 7 semanas, foram as melhores 7 semanas de 17 anos da Igreja da Aliança. Quem concorda com isso, diz amém. 7 palavras saindo desse altar, dizendo quem é o nosso Deus, o que a cruz representa para nós. Foi muito aprendizado. Eu falava para ele, meu Deus, amor, que profundas palavras. Se você não conseguiu estar aqui, reveja essas palavras no YouTube. Se bem que a atmosfera aqui foi uma atmosfera de muita cura, de muita restauração, de muita consciência a respeito da cruz. E Jesus, eu fico pensando ele, pregado lá na cruz sem dever, passando tudo o que passou sem dever, ele dizia, não, deixa eu descer da cruz agora, porque agora eu vou fazer justiça. O que esses caras estão pensando de ficar me açoitando? Não, ele tinha comunhão com o Pai. O Pai já preparava ele para passar por isso. Então Deus quer preparar eu e você para passar pelo processo e ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então não foi o homem, glória a Deus, para Jesus, glória a Deus. Então, se você é uma pessoa ofendida, isso é uma desculpa que você leva, para você ser uma pessoa desobediente. Porque você está ofendido, o ofendido ele se isola, o ofendido ele não concorda, o ofendido ele se distancia, o ofendido fica uma pessoa mimizenta, o ofendido ele distrata as outras pessoas, ele ofende as outras pessoas. E José não fez nada disso. A gente viu ali que o ódio e a perseguição contra José fizeram ele ser desprezado e odiado pelos seus irmãos. Mas isso não fez com que ele fosse uma pessoa displicente a ponto de ser um jovem, de dizer assim, não, quando eu sair desse lugar, eu vou me vingar de cada situação, de cada palavra que eu fui ofendido. Não, em nenhum momento vimos isso. Se você ler lá o capítulo 40, 41, o que Deus fez na vida desse homem é invejável. Como ele se comportou na cisterna, como ele se comportou sendo lá empregado de Faraó,
como ele se comportou durante o processo, onde foi até seduzido, como ele se comportou. Como eu e você nos comportamos diante de uma ofensa. Vamos para cima? Fazemos justiça? Mas hoje o Senhor está aqui passando uma lição para mim e para você. Porque a partir de hoje o Senhor quer dar riquezas para você. E José foi um homem muito rico. E a gente vê por que ele foi rico. Nós vamos mais à frente entender melhor, mas nós precisamos entender que a ofensa também, ela revela o nosso caráter. As falhas do nosso caráter. Porque nós culpamos as pessoas. Nós transferimos a culpa. Aquilo que é para a gente resolver, ir atrás da pessoa e dizer, olha, eu fiquei tremendamente chateado contigo. Não. Nós nos escondemos, nós colocamos aquilo ali dentro do nosso coração, aquilo vai enraizando, vai se transformando numa mágoa, vai deixando você doente até morrer de câncer, por causa de uma ofensa. Conheço pessoas que estão há 20 anos sem falar com outra por causa de uma ofensa. Então, nós precisamos rever isso, porque a pessoa ofendida, ela evita tratar essa ofensa. Ela não trata, ela simplesmente remói aquilo ali o tempo todo e fica como um errante espiritual. Hoje ele está na aliança, aí ele foi ofendido aqui, ele vai para a Assembleia de Deus. Da Assembleia ele foi ofendido, ele vai para a Universal. Da Universal ele foi ofendido e ele sai, ele nunca prospera. Nunca vai prosperar. Diga nunca. Vai prosperar. Diga por quê? Eu preciso tratar a realidade na minha vida. Nós não vamos hoje aqui entender que a partir do momento que eu tratar a ofensa, nunca mais eu vou ser ofendido. Não, eu vou ser muito mais ofendido, mas eu vou ser muito mais perdoador. Quanto mais ofendido, mais perdão. Quanto mais ofendido, mais a lição traz para mim e para você sinal de maturidade. Maturidade. Queridos, é tão difícil a gente tratar com pessoas ofendidas. É tão difícil, parece que tudo que você vai falar para a pessoa, ela entende errado. Tudo ofende ela. Palavras do altar ofendem. Não. Nós, eu e você, precisamos entender que o Senhor está com pressa. O Senhor está voltando. E Ele quer que você vá para o céu. E os ofendidos não vão para o céu. O ofendido tem outro lugar para ele lá. Porque ele não perdoa o irmão. Então, aqui, José, ele, no verso 37 ali, no capítulo 37, do 15 ao 20 que nós lemos ali, José, ele foi levado como escravo. E você veja bem que, naquela época, ele, na cabeça dele, eu imagino que ele pensava assim. Né? São metáforas que a gente fica pensando que ele pensou assim. A partir de agora, eu não tenho mais a herança do meu pai. Eu não tenho mais a herança dos meus irmãos. A partir de agora, o propósito, talvez, que meu pai tinha, né, eu não vou mais vê-los, eu não vou mais estar perto. E isso durou 13 anos. Para ele rever os seus irmãos. Não foi de um dia para o outro. No total, José ficou longe da sua família, conforme alguns estudos, quase que 22 anos. Então, olha a dor, olha o sentimento que ele teve. Esse homem tinha tudo para largar, para não ser lembrado na palavra de Deus. Ele foi lembrado na palavra de Deus, e eu e você vamos deixar legado aqui nessa terra.
nós vamos talvez não estar mais aqui, ou o Senhor pode voltar, mas nós temos a certeza que a ofensa não vai ser algo mais que vai impedir a minha e a sua comunhão com Deus, não vai mais impedir de nos levar para o céu. E você começa a conversar com uma pessoa que é ofendida, ela é escrava. Ela é escrava daquela ofensa, né? E sabe, queridos, quando alguém era vendido para outro país, ele permanecia escravo até a morte. Porque aquela masmorra, aquele lugar onde eles ficavam, era um lugar desumano. Não é como a cadeia aqui do Paraná, que apesar de a gente achar desumano, mas era muito mais, não tinha luz do sol. Eles ficavam ali até apodrecer. Eu quero ler com você lá no Salmo, deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu achei tão interessante, Salmo 105, onde mostra ali José, quando ele estava preso, no 105, verso 17, diz assim, olha que relato interessante, diz, adiante deles, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que ele possuía. Incrível ser narrado aqui no livro de Salmos, esse pedacinho onde fala que os seus pés eram amarrados em ferros. E eu fico pensando o que ele pensava naquela cadeia também. Agora ele já não estava mais lá na cisterna, agora ele estava, né, ainda não, aqui nós temos ainda outra parte, mas eu fiz questão de lembrar que quando ele foi preso, passou por isso. Mas antes disso, o rei confiou a sua casa a ele, porque a palavra de Deus diz que Deus era com José. Várias vezes fala, Deus era com ele. Assim como eu e você, temos que ter a certeza que Deus é comigo, Deus é com você, amém? Querido, ser escravo, estava ali, né, ele podia entender que até a sua identidade tinha sido deixada de lado. Ele já não era mais da sua família. Ele não viu seus irmãos crescerem. Ele não viu Benjamim crescer. Ele não viu mais o seu pai. Ele não via mais os seus familiares. E ele ficou lá preso. Ele ficou lá também como escravo do rei durante tanto tempo, porque ele soube enfrentar essas passagens na sua vida. Ele, ali em Gênesis 39, vamos voltar lá um pouquinho, Gênesis 39, diz assim, olha só que interessante, diz assim, olha só, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, amém? O Senhor era com José. Diga, o Senhor é comigo. Diga, o Senhor é comigo. Não sei qual o vale que você está passando, qual a dor que você está tendo que suportar, mas lembre-se, perdoe, porque Jesus é com você. Aleluias. O Senhor era com José. Acho tão lindo quando a gente está lendo isso e vê várias vezes, né, Deus falando que era com ele. E diz assim, que ele estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Olha o que eu falei no começo do culto.
fazer a diferença onde você está. Fazer a diferença, você está no altar. Você é a mesma pessoa que tem que estar lá na sua casa. Você é a mesma pessoa que está lá na sua casa, que no altar é o mesmo lá no seu trabalho. E José, aqui o faraó, e Potifar ficava vendo tudo o que ele fazia. E via que ele era diferente. E olha só no verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Aquele que não é ofendido, Deus vai prosperar. Deus vai prosperar você. Você vai ser rico. Vai ser um homem próspero, uma mulher próspera. Porque você não vai mais levar ofensa para o seu coração. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Queridos, vão ser confiado coisas a nós. Foi isso que Deus falou lá na conferência, que o Senhor vai nos confiar coisas grandes. Coisas grandes. Mas como pastores, somos muito afrontados, muito ofendidos, muito. Mas se acha que nós estamos preocupados com isso, sabendo que temos um Deus que é com a igreja, que é conosco, sabemos que Deus é comigo. Isso não vai me tirar do propósito de chegar até o céu. Não vai, não vai, não vai. Não vamos ficar ofendidos. E Deus começou a falar com José e diz assim: e desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, por amor a você, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais. Só que você precisa reagir e não fugir. Enfrentar a realidade. Você precisa resolver a situação. Porque Deus tem prosperidade para mim e para você. E diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Veja o quão maravilhoso é você ser resolvido nessa parte da ofensa. O quanto é importante você ter um coração perdoador. O quanto é importante você entender a cruz, como nosso pastor pregou durante 7 semanas. Eu e você não temos mais o direito de ser ofendido. Porque isso é uma armadilha de Satanás. Isso é uma isca que Satanás joga para que você perca tudo. Você perca tudo, inclusive a autoridade que Deus te deu. Então, nós precisamos vigiar e entender que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Ele está no controle. Se realmente você superar uma ofensa, você vai viver em paz. Você vai dormir em paz. Machuca? Muito. Dói? Com certeza. Nós não somos de ferro. Meu coração não está empedernido. Eu sou humana, você também. Vai doer, mas eu vou resolver. Amém? Não temos mais o direito. Olha, Jesus, o quanto foi ofendido. Ele não desceu da cruz e falou, agora vocês vão ter comigo. Não. Agora vocês vão ver. Meu Pai do céu vai mandar uma bomba e vai explodir vocês. Não. O Senhor era com Jesus. E o Senhor é com José. E o Senhor é comigo e com você. Amém, queridos? Né? Mas você precisa entender que o propósito de Deus é grande na nossa vida. Que às vezes você fica pensando que você é nada, que você nasceu para vir
para viver só o que está acontecendo na sua vida. Deus tem mais. Deus quer fazer mais. É muito grande o que o Senhor tem. Mas vivemos uma vida limitada, porque somos muito ofendidos, né? Para isso você será provado, né? Se José fosse egípcio, ele poderia até ter alguma chance de ser liberto. Mas como escravo estrangeiro, a chance dele era zero. Ainda mais de ser acusado de estupro. Então ele, meu Deus, não tinha nenhuma chance, queridos, nenhuma chance. Porque depois que ele achou que estava tudo certo, ele estava comandando a casa lá, do seu senhor lá, ele foi provado. Mentiram contra a vida dele, como você lê, se quiser ali a partir do verso 7 do capítulo 39. Você vai ver que ele foi ali, né, muito mais do que ofendido. E ali, naquele momento, ele recebeu mais uma prova, que é a prova da prisão. Ali ele ficou preso durante 2 anos, e ali, como eu disse e li no Salmo 105, deveria ser algo terrível. Só que você vai ver que Jesus, que Deus era com ele dentro da prisão. Ele foi líder em todo o tempo. Deus colocou ele como cabeça onde ele passou. Na casa do rei. E agora ele estava comandando lá na prisão. Deus deixou ele para comandar a prisão. E de tudo que ele estava vivendo ali, ele poderia ter tido uma escolha. Eu não vou mais servir esse Deus. Poxa, Deus, fiz tudo certo. Passei pela cisterna, pelo desprezo dos meus irmãos. Agora eu fui acusado de estupro por uma mulher. Agora estou aqui nesse calabouço. Agora estou aqui sofrendo. E agora, Deus? Vai me abandonar? Vai me deixar? Vai me esquecer? Minha família nem lembra mais de mim. Já se passaram mais de 10 anos. E agora, o que vai acontecer comigo? E aí, diz lá, no verso 17, diz que, no capítulo 39, a partir do 17, diz: então lhe falou, segundo as mesmas palavras, o servo hebreu, que no trouxestes, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira, me fez o teu servo, então, se acendeu uma grande ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. Mas no 21, diz assim, o Senhor, porém, era com José. Todos os presos que, aqui ó, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, deu autoridade para ele. O carcereiro falou, eu confio em você, toma conta aí da prisão para mim, está tudo certo. E aí, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que devia fazer ali. Aonde o Senhor te colocar, se você for uma pessoa livre, não for uma pessoa ofendida, você vai passar pelas batalhas, pelas lutas, pelas provas, mas você vai saber que Jesus é com você em todo o tempo. Que Deus é com você em todos esses detalhes que ele passou. E ele não entendia que tudo aquilo, Deus o estava preparando para governar. Deus quer preparar você, para você e para mim, governar grandes coisas. Deus falou naquela conferência que Ele ia nos confiar grandes coisas. Grandes coisas. Você está preparado para grandes coisas que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Mas você não pode ser mimizento. Você tem que entender que o teu irmão que está do teu lado vai crescer mais do que você, amém? E você vai dar glória a Deus.
E eu não consigo entender como é que pessoas aqui dentro da igreja não se falam. Será que vão para o céu? Será que o céu tem parede? Não, se fica aí que eu fico aqui. Que eu saiba, essa parede é do inferno e a outra do céu. Então, nós precisamos entender, queridos, que é a ofensa, quando nós retemos ela, nós filtramos tudo o que não presta no nosso coração. Mas para que eu e você sejamos livres nesta manhã, Deus quer falar conosco. Deus quer que a gente tenha estrutura. Quem está entendendo até aqui? Que hoje o Senhor te livra de ficar ofendido. Mas para você não ficar ofendido, você vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que ter uma mudança de mente. Você vai precisar, a partir de agora, não ter mais o comportamento de se esconder, não mais ter o comportamento de fugir da realidade, mas você vai ter que agora mudar algumas coisas na sua vida. A primeira delas é mudar os seus olhos. Deus, a partir do momento em que você perdoou essa pessoa diante do Senhor, ou foi lá diante da pessoa, pediu perdão, ou foi perdoado, você precisa mudar os seus olhos. A partir de agora, aquela pessoa que era o teu ofensor, porque eu creio que José devia orar muito, buscar a Deus naquela prisão, e dizer, Senhor, apesar de tudo, eu olho para os meus irmãos hoje, e eu perdoo eles. E eu sei que eles não são toda essa maldade que eles fizeram comigo. Então, a partir de hoje, os seus olhos precisam mudar em relação ao ofensor. Você precisa ver ele como Deus vê. Você precisa olhar ele com os olhos da fé. Você precisa olhar ele não por aquilo que ele diz, mas por aquilo que realmente ele é. O diabo talvez entrou na vida dessa pessoa para te ofender, para te machucar, mas ele não é essa pessoa. Ele deu brecha somente para essa pessoa entrar. E os nossos olhos ficam corrompidos, ficam cegos, e se vem uma pessoa do nosso lado falar sobre aquela pessoa, você já tem aquele olhar mau. Você não quer ficar perto, você quer ficar longe. Não, a partir de hoje, Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos e nos levar para um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus, para entender que os nossos olhos vão ser diferentes para o nosso ofensor. Nós vamos olhar para ele e vamos dizer, Senhor, o Senhor morreu por ele também. O Senhor ama ele também. E você vai aplicar fé no teu coração. E você vai começar, claro que você não vai se jogar, não vai morrer de amores, porque existem níveis de ofensa. Mas você vai começar a orar por ele. E vai dizer, Deus, me dá os teus olhos para eu poder amar o meu inimigo, como diz a palavra. Para eu poder orar pelo meu inimigo, como diz a palavra. E aí, você começa a mudar o seu olhar. Né? Conta uma historinha que um sábio vivia numa cidade e ele estava vendo alguns camponeses chegando naquela cidade. Viu muita gente chegando e o sábio pegou e perguntou para ele assim, de onde vocês estão vindo? E ele falou e tal. Ele falou, a gente agora vai morar aqui na sua terra. E a gente quer saber como é que é essa terra aí que o senhor mora. O sábio respondeu para ele assim, ele respondeu para o sábio, falou assim, olha, a terra aqui é do jeito que você vê. Como que é a terra? Falou assim, o meu povo, onde eu morava, era terrível. Eles eram pessoas que um insultava o outro, um brigava com o outro, tinha até tiro lá, tinha muita droga, maioria tudo maconheiro, ninguém prestava. Aí o sábio pegou e falou assim, seja bem-vindo. Aqui a terra que você está é igualzinha àquela lá. Eles estavam fugindo de uma terra que já era ruim. Mas era a maneira que eles estavam olhando a terra.
É a maneira que você vê as coisas. Mas, de uma outra maneira, estavam vindo outro grupo de colonizadores lá para aquele lugar. E o sábio perguntou, né, vocês estão vindo morar aqui? É, estamos vindo. E como que era a terra lá onde você morava? Ah, era muito boa, era maravilhosa, todo mundo comia junto, todo mundo participava das coisas que tinham. A gente era muito unido, mas a gente teve que mudar de lá para cá. E aqui, como que é o lugar onde o senhor mora, sábio? O sábio falou assim, é igualzinha a terra onde você morava lá. É a maneira que nós olhamos. É a maneira como nós vemos. É a maneira como nós enxergamos. E hoje Deus quer mudar o nosso olhar, amém?